Olha, se você é dono de ótica, você chegou no lugar certo. Esse é o Goldcast, um podcast específico para você que trabalha no setor, você que é dono de ótica, você aprende tudo sobre gestão, sobre negócio, sobre como lucrar mais no seu negócio. E no bate-papo de hoje a gente vai falar sobre recuperação de cliente, reativação de cliente, como alavancar os resultados da sua ótica. Esse é o Goldcast, esse é o motivo pelo qual a gente criou esse podcast. E para bater esse bate-papo aqui interessantíssimo, para você, dono de ótica, eu trouxe uma pessoa muito especial, particularmente eu gosto muito dela. É um dos colaboradores mais antigos que a gente tem aqui na Gold Mix. É o queridinho. Ele, gosto muito dele. Está meio nervoso, já tremeu um pouco os queixos aqui, mas para bater esse papo aqui sobre recuperação de cliente, eu trouxe nada mais, nada menos do que Cícero Nonato. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer, eu sou o Cícero Nato, faço a parte da gestão de clientes aqui na Gold Mix. Pois é, vamos bater um papo aqui legal. E antes da gente começar aqui sobre como você pode aumentar as suas vendas aí na sua ótica, eu falo sobre essa questão de recuperação, eu tenho dois recados importantes. O primeiro é dizer que eu estou muito feliz, porque a gente faz um ano de podcast. E o Matheus lembrou aqui da edição. Pô, Rodrigo, hoje fez um ano do podcast, a gente publicou o nosso primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo publicado foi eu e o Cícero também, trocamos uma ideia sobre a história dele, a história de vida dele. E para apagar a primeira velhinha do nosso primeiro ano de podcast, a gente trouxe ele aqui de novo para bater um bate-papo, foi muito legal. Foi o vídeo mais assistido durante muito tempo aqui no podcast. Agora teve um que superou. E talvez esse aqui, se você ajudar a gente, supere o que está sendo mais visto. Então, e vai ser um bate-papo interessante, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre a recuperação de cliente. E o segundo recado é que eu estou muito feliz também com a evolução do podcast, porque agora a gente tem essa câmera aqui, a gente tem a câmera do Cícero, dá um legalzão aí, Cícero, e a gente tem a nossa câmera do cenário novo aqui que consegue filmar todo mundo aqui, ó. Eu tô aqui junto com o Cícero, a gente tava com um podcast meio que só de câmeras individuais e a gente tá com esse cenário aqui, a gente tá gravando do mesmo lugar, só que com um cenário novo, a gente colocou uma televisãozinha, ou seja, melhorando aos poucos. E eu tô muito feliz porque esse é o progresso, né? Se você tá aí na sua ótica, você tá na luta, no dia a dia, e você não vê ali você não tá onde você gostaria, lembre-se que aqui na empresa a gente também avança assim, né? Step by step, passo a passo. Então, um ano para a gente ficar com 3 câmeras aqui no podcast, né? E olha que a gente já tem uma estrutura legal, a gente já tem 8 anos de empresa, estamos no 9º ano aqui de Gold Mix. A Gold Mix fica aqui em Fortaleza, então estou muito feliz por isso. Queria externalizar esse sentimento aqui de gratidão, que a gente vem avançando no podcast, com poucas visualizações, poucos inscritos no canal. Então, se você é dono de ótica, dono de laboratório, se você atua no segmento ótico, fica aqui o meu convite, se inscreva no canal, porque isso é muito bom, que a gente vem trazendo conteúdo do segmento ótico, coisa que não existe aqui no Brasil. A gente está sendo inovador aí, trazer um podcast com frequência semanal, falando sobre o segmento ótico, falando sobre as nossas estratégias, as nossas dores, as nossas dúvidas, e esse podcast é feito exclusivamente para você. A gente tem um pensamento de longo prazo, de que a gente vai atingir mais e mais donos de ótica, então fica aqui o meu convite para que você se inscreva no canal, tá? E antes da gente passar agora de fato para o assunto, já deixa o seu joinha para que a gente faça com que esse vídeo atinja mais pessoas. O YouTube funciona da seguinte maneira: não adianta você só assistir o vídeo. Se você só assistir o vídeo e você aprender aqui e você não dá o gostei, isso significa para a plataforma que esse vídeo não é interessante. Então, qual é a melhor forma que você pode nos ajudar? Dando like aí no vídeo. Essa é a forma que você faz com que esse podcast, a plataforma, como é que chama aquele algoritmo, né? Que você diga para o algoritmo do YouTube que, olha, esse vídeo é legal, vale a pena eu recomendar para outras pessoas, e aí outros donos de ótica vão poder assistir esse vídeo, beleza? Agora, sem enrolação, vamos falar aqui sobre recuperação de cliente, tá? É o tema desse vídeo. Então, a gente vai falar sobre CRM, vai falar sobre algumas ferramentas de gestão, como é que a gente faz aqui na GoldMix, o que é que a gente tem aprendido. E para isso a gente trouxe o Cícero, que ele faz justamente esse trabalho aqui, ele faz essa gestão de cliente, acompanhando o cliente ali, cliente a cliente, vendo quais são os clientes que a gente tem, os clientes ativos, os clientes que não compraram mais com a gente por algum motivo, a gente entra em contato, tenta entender essa
dinâmica, o que é que aconteceu com aquele cliente. E a gente está aprendendo a fazer isso, na verdade, né? É Exatamente. um trabalho novo aqui na empresa, tem mais ou menos aí uns 2 anos que a gente começou, que chamou o Cícero numa função aí de SDR, né? Uma palavra bem bonita aí para significa que existe uma pessoa específica para estar ali acompanhando os clientes, mandando mensagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cícero. Como é que funciona o seu trabalho hoje nessa gestão de clientes? O que é que você faz? O que é que você acha que está dando certo? O que é que a gente não fazia e está fazendo agora e deu certo? Me explica aí um pouquinho como é que você faz para que o dono de ótica também faça isso na ótica dele, né? Como é que ele pode entrar em contato? O que é que você analisa? O que é que dá para fazer o dono de ótica? Porque, diferentemente da gente aqui, que o cliente é recorrente, que ele compra quase todo dia, ou toda semana, ou todo mês aqui com a gente, com o dono de ótica que está assistindo esse vídeo, o cliente demora, né? 6 meses, um ano, para poder refazer o óculos, ou às vezes não, né? Acontece um acidente, ele danifica o óculos, arranha, precisa de uma garantia, um suporte, ou então comprar um segundo óculos. Como é que hoje a gente faz na Good Mix? Fala um pouquinho da estrutura que você faz no trabalho. Como é que a gente faz para identificar que um cliente ele foi perdido ou que ele diminuiu o faturamento? O que é que você analisa ali para poder identificar que um cliente ele precisa ali de um contato? Qual é a forma de contato? Me explica aí como é que você faz isso na sua carteira hoje. Pronto. Tudo começa com o empresário ele tendo um sistema na ótica dele. Porque hoje em dia tem óticas que tem um sistema padrão alto, mas tem outras que ainda trabalham na forma manual porque vem aprendendo dessa forma e tá lá, entendeu? Mas tudo começa com você tendo um sistema para você conseguir controlar esse cliente que entra. Se você não tiver um sistema para saber, no mínimo, o endereço do cliente, entendeu? Você não vai conseguir. Um defeito nosso no passado, que hoje já está 90% ajustado, era o sistema clientes que não tinham o cadastro completo, entendeu? Então, eu pegava lá o cadastro do cliente, como é que eu ia entrar em contato com o cliente se ele não tinha um número de telefone, um e-mail? Como é que eu ia falar com esse cliente? Não tinha. Aí eu fui pegando de um a um, fazendo todo esse trabalho para aí sim começar o trabalho de recuperação. Porque primeiro eu tinha que ajeitar a base de onde eu ia tirar aquele cliente. Eu tinha que ajustar todo, falando com cada um, ajustando. Então, hoje 90% do nosso cadastro hoje tem mais de 4 mil, estão ajustados lá. Certinho, direitinho, com o contato do cliente. Nisso também, eu acredito que nem muitas empresas têm, nem todas as empresas vão ter, mas é um BI, que é onde eu centralizo os dados que eu puxo de um sistema, que me ajuda muito hoje, porque eu vou saber lá o que esse cara comprou e a última vez que ele comprou, entendeu? Vou ver lá em números. Então, se eu tiver um número e ver que o cara parou de comprar comigo ali em julho, até mesmo para o dono de ótica, se ele tem um sistema para controlar, o cliente que comprou com ele em julho, geralmente é cada 6 meses ou um ano que o cliente faz um óculos. Se o dono de ótica quer ter esse controle para ele refazer isso, ele primeiramente tem um sistema cliente. 15 dias depois que ele fez o óculos, a gente entregou para ele, manda mensagem, cara, fala com ele, e aí, como é que tá a adaptação, tudo bem? Deixa lá ele. Passou um mês, 2 meses ou 3 meses, manda uma mensagem para o cliente. Uma coisa muito importante que as óticas não fazem e deviam fazer, porque óculos todo ano o cliente compra um. E quantos milhões de pessoas a gente tem no Brasil, em Fortaleza, no mundo? Fortaleza tem provavelmente 3 milhões, né? Fortaleza, então um dono de ótica aqui de Fortaleza. Se ele faz isso, pelo menos pegar a data de aniversário do cliente e ir lá no aniversário do cliente, pelo menos mandar uma mensagem, uma felicitação, mandar algo para casa do cliente, esse cara não vai esquecer dele. Disso eu tenho certeza. Aí não vai interferir em preço que ele pagou no óculos, isso, aquilo, outro. Caramba, o cara tirou a ótica dele, é um padrão altíssimo, tirou um tempo lá e lembrou de mim. Que diferente, entendeu? Que diferente. Então, quando a gente lembra de um cliente dessa forma, ele, caramba, lembrou de mim. Tudo faz. Principalmente no varejo, né, que está atendendo ali o Exatamente. cliente final. Ô Cícero, uma pergunta, como é que você aprendeu a fazer isso, né? Porque você está trazendo aqui o seguinte, deixa eu resumir aqui para o dono de ótica. Então você está dizendo que primeiro, o dono de ótica ele tem que ter um sistema de preferência, porque hoje muitas óticas fazem isso de forma manual, eu também acredito que um sistema é um caminho, e que dentro desse sistema você faça um bom cadastro do cliente. No caso do dono da ótica, nome, endereço, Exatamente. telefone, data de aniversário, preferência, qual é o estilo daquele cliente, se ele conseguir colocar na observação, né? Pô, se isso é um cara de uma pele mais alaranjada, ele tem
um formato de um rosto mais redondo, então armações redondas para ele combinam mais. Por você ter uma pele morena, armações douradas vão dar esse contraste, então colocar essas informações dentro do seu sistema na observação ali, são às vezes 15, 20, 30, 50 segundos que você digita ali para um lembrete de você lembrar, caramba, Cícero é esse meu cliente, com essas características de pele, de rosto, de cor de pele, de estilo, então já vou oferecer para ele sempre uma armação de metal dessa cor mais prateada. Não vou oferecer no dourado, porque dourado vai ser um tom sobretom que não vai cair bem. Já Rodrigo, ele usa armação com um tom mais dourado, por conta dessa minha pele com um tom mais claro, então ele vai ter um contraste melhor. Então essas observações, se imputar dentro do sistema, fazem uma diferença. Então você está dizendo que ele precisa ter um sistema. O segundo ponto é que não adianta você ter só as informações de cima de forma jogada. Aqui na empresa você utiliza uma ferramenta que chama Power BI. Para quem não sabe o que significa aí que o Cícero falou, um BI é uma ferramenta onde a gente pega todas as informações que estão dentro do sistema em formato de planilha e a gente estrutura ela de uma forma organizada para saber aonde o cliente comprou, quanto ele comprou em cada mês, para saber se ele está comprando, se o volume de compra deles aumentou. Isso funciona para a gente aqui para o laboratório. Mas como é para o dono de ótica? O dono de ótica ele tem que acompanhar se aquele cliente, quanto tempo ele fez aquela receita, após 6 meses, após um ano. Tá, mas vamos dizer que o dono de ótica, Rodrigo, mas eu já faço esse controle. Eu já tenho aqui o registro do meu sistema, eu já tenho a data de aniversário do cliente, eu mando a mensagem para ele no aniversário, só que esse cliente não está voltando. O que acontece, né? Onde será que essa ótica está errando? Você imagina, pergunta difícil, né? Não, Pergunta essa foi um pouco difícil. Porque você imagina, a concorrência hoje ela está muito grande, né? Vai pensando aí, ó, a concorrência está muito grande. O dono de ótica ele já faz tudo isso. Ele já tem um registro no sistema, ele já cruza as informações, ele manda a mensagem, o cliente não está chegando. O que será que ele está errando? Como é que ele pode fazer diferente ali? Na sua visão, se você fosse o dono da ótica, o que você faria? É o seguinte, assim, como eu vou reativar um cliente? Eu vendi um carro para você. Pronto. Vendi o carro para você e tudo bem, só que você trocou o carro e eu vi que você trocou, você não falou comigo, eu sou seu vendedor. E eu mando mensagem, e aí, não veio comprar o carro comigo e tudo mais? Você, se eu mandei uma mensagem desse jeito para você, querendo lhe explorar, já olhando o valor que você tinha comprado e não perguntando se você estava bem, como tá, ia ficar mais difícil ainda de você retornar para mim. Verdade. Entendeu? Então, a reativação não é mandar uma mensagem, é a forma que você manda a mensagem. Todo cliente que eu entro em contato hoje, eu não mandei, aí, deixou de comprar comigo e tudo mais, vai comprar mais? Não. E aí, como é que você está? Me apresento. Mesmo ele já tendo meu contato, me apresentei, tudo bem, eu me chamo Cícero, só que é Gold Mix. Eu observei que você deixou de comprar com a gente tal dia, tal época. Aconteceu alguma coisa, a gente está errando com você de alguma forma? Tem alguma maneira que a gente pode te ajudar? Exatamente. Perfeito. Não perguntando, e aí, você vai comprar comigo mais? Não, se for fazer isso, eu como cliente não iria. Perfeito. Entendeu? Eu fui atendido pelo loja recentemente, estava pesquisando algo, aí a vendedora mandou uns áudios explicando o que eu queria e tudo mais, e depois mandou a seguinte mensagem: vem Cícero, vem comprar comigo. Entendeu? Aí eu perdi o tesão. Eu fiquei, por que ela não explicou e tudo mais? Falei, olha, tem isso daqui e tudo mais, vamos marcar um dia para você vir aqui, como é que tá a sua agenda? Algo assim, entendeu? Que é diferente. Perfeito. Entendeu? É algo diferente. Então, eu ficaria mais tranquilo em mim. Então, quando o dono de ótica manda mensagem para um cliente e o cliente não responde, talvez seja a forma que você esteja mandando. Perfeito. E é aquela. Uma coisa, eu não sou a favor de todos fazer tudo. Entendeu? Se você tem como deixar uma pessoa específica no atendimento da sua loja para fazer isso, porque o vendedor de porta de loja ele está lá vendendo. Ele vai mandar a mensagem correta para o cliente? Será que ele vai realmente mandar ali certinho, com todo direitinho, ou vai mandar ali uma mensagem avulsa? E aí, não vem mais comprar comigo? Uhum. Porque muitas vezes, quando o cliente não volta, é esse tipo de mensagem que a própria ótica manda para ele. Assim, e aí, não veio comprar mais comigo e tudo mais, não fez um trabalho de pós-venda correto. Muitos casos, para quem não sabe, eu sou formado em gestão comercial, tá? E também estou fazendo pós-graduação em gestão comercial. E muitos conversam com meus colegas de trabalho,
de faculdade, às vezes é assim. Quando a ótica faz o óculos com ele, muitas vezes ela só manda mensagem para esse cliente um ano depois, entendeu? O cara não vai comprar contigo, não adianta, não vai, entendeu? Tua oferta teria que ser muito absurda, então tu ia estar que lutar por preço, Perfeito. entendeu? Tu não ia conseguir ter aquele cliente, ia lutar por preço e ia baixar o preço de mercado do teu produto e Hum. dizer que teu produto era um produto inferior. Mas se você faz um trabalho ali de pós-venda certinho e tudo mais, sempre lembrando o cliente que está ali, tem alguma oferta de armação de óculos esporte, óculos alguma coisa, manda para o cliente, ele vai comprar. Mas manda para o cliente, fala que está ali, data comemorativa, feriado, manda mensagem para o cliente, faz um grupo, faz uma transmissão, faz algo assim, entendeu? O cliente vai toda hora, ele vai estar vendo você. Deu aquela frase de quem não é visto não é lembrado? Não é mentira. Se você não está no mercado, se você não aparecer, ninguém vai comprar de você, ninguém vai te ver. Então não adianta. Se você não for vir, não vai ter resultado, não. Cara, interessante demais você falar isso, porque como eu fiz uma pergunta difícil, né? O cliente fez, o da ótica entrou em contato com o cliente, mandou uma mensagem ali, venha renovar seu exame, venha renovar sua receita. Então, acho que o que você falou aí, que é o segredo, não é a reativação, e sim o segredo é o pós-venda. É perguntar como o cliente está, como é que estão as vendas dele, no caso nosso aqui, né? Como a gente vende, o nosso cliente é a ótica, é você, no caso que está assistindo esse vídeo, perguntar como é que estão suas vendas, se a gente pode fazer alguma coisa que possa te ajudar, ah, se tem algum produto que ela está com dúvida, se ela pode fazer alguma. A gente pode ajudar ela a fazer alguma oferta na ótica. Já você, dono de ótica, que está aí, que você falou muito bem, caramba, adorei o que você falou. Você está mandando mensagens de venda para o seu cliente? Será que a gente pode focar no pós-venda? E aí, como é que tá? Se adaptou pro óculos? Gostou? Tá se sentindo bem? Tá se sentindo bonito com óculos? Imagina, você fez uma venda aí para o seu cliente e com um mês, você lá no seu sistema lembra de mandar uma mensagem para o cliente com 30 dias. E aí, tudo bem? Gostou do óculos? Se adaptou? Caiu bem no seu dia a dia? Foi de fácil adaptação, principalmente no progressivo? Né? Então, mandar essa mensagem para o cliente no pós-venda é mais importante do que estar ali, venha renovar seu exame, venha comprar comigo de novo, venha aqui gastar dinheiro, né? O cliente vai se sentir muito mais assistido nesse tipo de mensagem do que numa mensagem de coação de venda, né? Essa mensagem mais agressiva. Senão vai ser sempre na guerra do preço, né? Exatamente. Cara, muito bom, Cícero, muito bom, cara. De verdade. Então mandar mensagem para o cliente no pós-venda é melhor do que você mandar mensagem de venha comprar comigo de novo. Recuperação de cliente é relacionamento, não é oferta. Porque assim, se eu quero subir o ticket médio, se eu quero subir o valor mensal que minha empresa vende, eu vou baixar o preço, certo? Então, se eu for fazer isso, caberia sim uma mensagem. Eu estou precisando bater a meta de tantos ao mês. Aí caberia para o dono de ótica ver o seu histórico lá de venda, se eu consigo reduzir o preço do meu produto para fazer esse tipo de mensagem. Olha, óculos com 50% de desconto, óculos com 30%. Aí caberia fazer essa mensagem direto. Mas se eu estou fazendo uma mensagem para o meu cliente para manter ele lá, por que eu ia mandar mensagem sempre vendendo para aquele cliente? Não faz sentido. Na minha cabeça nunca fez sentido isso, entendeu? Sim, é verdade. Você manter o cliente por perto é mais importante do que você tentar ficar fazendo oferta o tempo inteiro. Então, ter as dois tipos de mensagem, né? A mensagem de oferta, que você vai estar ali comunicando para o cliente, essa mês eu estou com promoção no segundo par, promoção no solar, promoção na linha Blue. Manter esse tipo de mensagem, porque é isso que vende, mas também manter a mensagem do pós-venda, né? Essa mensagem de relacionamento. Mensagem que, inclusive, vai gerar indicação. Eu acho que isso é uma forma de marketing muito bom, né? A ótica vender ali por indicação, olha, eu fui numa ótica, fui bem atendido, gostei muito daquele cliente, daquele atendimento. Mas vamos dizer que o cliente lá na ótica, ele não ficou satisfeito e não falou para o dono de ótica. Ele não conseguiu se adaptar no óculos, o corredor não ficou legal. A gente sabe que tem as lentes hoje que não são digitais, que tem um corredor limitado, né? Que a gente trabalha aqui com a linha Freeform, a gente já vai falar sobre isso. O cliente que não ficou satisfeito, mas que não falou para o dono de ótica. Como é que dá para a gente recuperar esse cliente, né? Já que a gente está fazendo de recuperação, o cliente ficou insatisfeito. Acontece muito com a gente aqui, acontece algum erro na produção, a gente atrasa um produto ou outro ali, aconteceu um problema de garantia, o dono de ótica ficou chateado, não falou com a gente, começou a comprar em outro lugar.
Isso acontece aqui com a gente, ou não? Não acontece? Eh, acredito que com a resposta eu vou conseguir responder sua pergunta. No caso, essa semana aconteceu de eu entrar em contato com alguns clientes e eles não falar diretamente com o nosso canal de atendimento. Ele simplesmente deixou de comprar há 2 meses atrás. 4 clientes, 2 clientes, se eu não me engano. 2 a 3 clientes Uhum. deixaram de comprar com a gente. E solicitei com o atendimento, entrasse em contato com eles, pelo atendimento, só que eles: "Não, vou ver, tô passando". Sempre o cliente de ótica ele vai falar: "Não, as vendas foram fracas e tudo mais, a gente sabe que foi isso, mas na ótica eu não passo um mês sem vender um óculos, a gente sabe disso". Aí eu entrei em contato com ele, com o meu perfil mais bonitinho, conversei: "Não, o que é que tá acontecendo? Aconteceu algo, a gente tá errando com você de alguma forma, que eu quero resolver o seu problema". Falou: "Não, Cis, aconteceu, tal dia aconteceu isso, assim, assim, que eu não achei tão interessante pra mim", entendeu. Então eu fiquei meio assim e tudo mais, eu: "Tudo bem". O que foi que eu fiz com ela? "Olha, hoje, a partir de agora você vai ter o meu contato, que esse contato você pode falar diretamente comigo, você vai ter o meu contato que você pode falar diretamente comigo, você vai ter o contato do vendedor, eu designei um vendedor específico para fazer o atendimento dela, que ela vai ter o suporte também do vendedor e também o do atendimento, entendeu. Então, um contato que ela tinha pra gente que ela demorou ser atendida, que ela ficou um pouco chateada, ela passou a ter 3 contatos, entendeu. Então, se acontecer do atendimento falhar com ela, por alguma demora que às vezes acontece aquilo, aquilo outro, ela vai ter o contato do vendedor dela e também vai ter o meu contato pra cá. Então, era só um ajuste. Quando foi no mesmo dia, ela: "Cícero, eu falei com o atendimento, estou mandando um serviço para vocês, estou mandando isso aqui para vocês", entendeu. Então é só um ajuste. Às vezes ela não quer falar diretamente ou para o atendimento da ótica ou diretamente lá na ótica. Mas se você tiver uma pessoa específica para fazer isso, eu acredito que facilitaria mais ela chegar e falar: "Não, aconteceu isso daí, eu não fiquei satisfeito", Perfeito. entendeu. Eu acho que você aborda muito um ponto que eu gostaria de falar aqui, é que não adianta, tá? Toda empresa ela tem falhas, a gente tem as nossas falhas aqui dentro da empresa, você aí dono de ótica vai falhar com o seu cliente, eu acho que a gente tem que saber, primeiro, reconhecer os nossos erros Exatamente. e entrar em contato com o cliente e pedir de fato esse feedback. Então, uma pesquisa de satisfação, ela é importante, mas esse contato um para um cliente, uma ligação, ele realmente recupera cliente. Eu acho que esse é o que mais recupera. E você expor os seus problemas, de que fato acontece em toda a empresa. A gente tem o nosso laboratório Freeform, inclusive vai ficar o momento merchan aqui do vídeo, né? A gente tem um laboratório Freeform 100% digital, com lentes 100% tecnológicas, todas feitas num maquinário mais moderno do Norte e Nordeste. Então, se você está aqui na região de Fortaleza, ou em qualquer lugar do Nordeste, ou em qualquer lugar do Brasil, você quer comprar lente com alta qualidade e um baixo valor, a gente está unindo aqui valor e entrega e qualidade. Você pode falar com o pessoal do Next Lab, falar com o Cícero, falar com a Samara, falar com qualquer pessoa do nosso time comercial. A gente vai entender sua demanda, vai ver como a gente pode te ajudar. Aqui no laboratório a gente tem um prazo bem pequenininho para um agente que sem aplicação de antirreflexo a gente consegue te entregar com 24 horas, com aplicação de antirreflexo. Esse prazo aumenta mais um pouquinho, mas é pouca coisa. Então, a gente vai fazer de tudo para atender as suas demandas da sua ótica de uma forma 360. Se você quiser entrar em contato com o nosso time, tem aqui o contato, o pessoal do marketing vai colocar, né, Matheus, os links aí para o pessoal falar com o pessoal do comercial, você acessar o nosso site, você fazer um serviço teste aqui com a gente. Fala com o time comercial que a gente vai te ajudar da melhor forma, tá? Mas falando sobre isso, né, exponha suas fraquezas para aquele cliente que você errou, aquele cliente que teve uma oscilação, que ele não se adaptou. Como é que eu posso fazer para te ajudar? Vamos tentar contornar a situação. Surgiu um caso ontem de uma cliente ter entrado em contato aqui comigo. Ela fez uma nossa lente Miotec, que é a lente de controle de miopia, que é uma lente com altíssimo valor, tanto para o cliente final quanto para o dono de ótica. O que é que aconteceu? Como essa lente ela tem um efeito de regressão de miopia específica para criança, essa cliente comprou essa lente aqui com a gente e essa lente, ela, como eu falei, tem um alto valor. O que é que acontece quando é para criança? A criança não tem o cuidado e a consciência de um adulto. Então essa criança, ela deixou a armação dela na garagem. O pai passou em cima da armação saindo com o carro, não viu e o óculos quebrou.
E essa cliente entrou em contato comigo: "Caramba, eu investi nessa lente, o que é que você pode fazer por mim?", e tudo mais, e o cliente pagou um altíssimo valor. E eu entendi a situação daquela cliente, entendi a situação que ela se teve ali com a criança, o valor dos pais, que foi investido no óculos foi um valor alto por ser uma biotech, e eu vi aquela situação, aquela cliente ficou aflita, eu falei: "Bem, vamos resolver o problema dessa cliente, né, olha", ela falou assim: "Olha, esse cliente está me perguntando o que é que eu posso fazer por eles". E aí eu te pergunto: "O que é que você pode fazer por mim?". E eu olhando aquela situação, fiz: "Olha, o que é que você pode fazer por eles? Por que você não coloca uma lente visão simples, blue, sem a questão da Miotech, que é um baixo valor, é uma fração do valor da Miotech, e você dá essa lente para eles como uma cortesia, já que você consegue fazer esse investimento. Você assiste a esse cliente e aqui eu lhe dou uma cortesia dessa lente também. Então você dá essa cortesia para o seu cliente e aqui eu lhe dou essa cortesia, porque essa cliente já tem um histórico aqui e tudo mais. Então, eu abri mão aqui de dar uma lente com um valor menor para ela e ela dá para esse cliente para resolver a questão da visão, porque essa criança tem menos 3,5 de miopia. É uma criança de 4 anos de idade, então ela não consegue nem ir para a escola, não consegue fazer a tarefinha, não consegue ver o quadro. Então a gente colocou a lente no serviço lá, entregou para a cliente, ela entregou para a cliente dela, e eu resolvi o problema dessa cliente, abri mão aqui de um valor aqui nosso, por bonificação, e ela também deu uma bonificação para o cliente dela, não foi uma venda, mas o cliente dela ficou feliz, a minha cliente ficou feliz e mandou mais serviço aqui para cá. Então, às vezes é reconhecer, fazer um jogo de cintura, você ter ali uma possibilidade de ajudar o cliente, que aí ele vai virar fã do seu negócio. Eu acho que é isso, você tem que colecionar fãs do seu negócio, do seu estilo de vida, da forma que você atende. Exatamente. Nessa parte de reativação, você tem que reconhecer 100% que sua empresa tem defeitos, tem erro. Verdade. Porque você vai ouvir e, pelo amor de Jesus, quando um cliente fala algo para você que está com defeito na sua empresa, resolva aquele problema para que nenhum outro mais cliente reclame daquele mesmo problema, entendeu? Não adianta você resolver momentaneamente e outro cliente vai ter aquele mesmo tipo de problema. Então, se o cliente está lá para você, olha, aconteceu isso assim, 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 isso aqui foi ruim, isso aqui foi aquilo outro, resolva aquele problema, mas resolva de uma vez por todas para que aquilo nunca mais venha acontecer na sua Sim, empresa. Porque ali você vai acabar ter que é, repetindo os mesmos erros e o cliente nunca mais vai comprar com você, vai avisar para outro cliente, ó, não comprei naquela ótica, não comprei aqui porque é ruim e tudo mais. Então, um cliente que ele é mal atendido, ele espalha para 10 pessoas facilmente. sim, Dizer, olha, verdade. não compre ali não que é ruim, mas um cliente que ele é bem atendido, geralmente ele fala para um, dois. Então, foque naquele para sempre ter bom atendimento, resolver realmente, porque não adianta você ter um trabalho de recuperação, tá ali perdendo seu tempo e só ouvir ali e, aconteceu isso aqui, não passar para frente, não resolver, não buscar alguma forma de responder, porque não vai adiantar. Sim. Cara, muito bom esse bate-papo. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar o bate-papo por aqui. Sempre gosto muito de conversar com o Cícero, porque você vem aí crescendo profissionalmente, se formou em gestão comercial, está fazendo sua pós-graduação, passa um pouquinho da experiência do que é atender diretamente os clientes. Provavelmente você, dono de ótica, tem essa função aí no seu negócio, entrar em contato com os clientes ou ter alguém que faz essa função para você. Então, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. E outra, fica aqui o meu convite, se inscreva aqui no nosso canal, você que é dono de ótica, dono de laboratório, sempre fica muito bom quando você se inscreve. A gente tem uma meta, quantos inscritos a gente tem no canal, Matheus, hoje? 66. 66, a gente tá com a meta aqui, o time de marketing está com a meta de chegar em 100 inscritos, pô. 100 inscritos. No último vídeo aí, já deu 1.000 visualizações, no último vídeo que a gente publicou lá de gestão, acho que já deu Não, ainda não. quase 1.000. Quase 1.000 pessoas assistiram esse vídeo e 66 inscritos. Se você que está assistindo esse vídeo se inscrever no canal, pô, então fica comprovado aí que 10% das pessoas que assistem nossos vídeos se inscrevem no canal. Então faça parte desses 10% e se inscreva aqui no canal. Cícero, muito obrigado, meu irmão, pelo seu bate-papo. Sempre muito bom estar com você. Te desejo de verdade muito sucesso. Tá saindo agora de férias e de licença paternidade, não sei nem o que é que ele vai emendar aí agora que a filhinha dele tá para nascer, né, Cícero? Exatamente. Pode ser a qualquer momento, ele pode estar com o celular ligado aí, olha, vai nascer, tá? Hoje é quarta-feira, é o momento que a gente grava esse vídeo, mas até sexta-feira, talvez essa criança chegue, como é o nome dela?
Maria Cecília. Que Deus abençoe Maria Cecília, que Deus abençoe aí o parto, que dê tudo certo. Obrigado, amém. Parabéns aí pela criança, pela nova jornada. Agora seu mundo vai ficar cor-de-rosa. É isso aí, parabéns de verdade. E você, meu amigo da Ambiótica, fica aqui o meu convite para que você assista novos vídeos aqui do canal. A gente vai deixar aqui 2 sugestões de vídeo e a gente vê aqui no próximo vídeo. Até breve, tchau.